Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje o capítulo 8, dos versículos 1 ao 30. No estudo anterior, a gente finalizou lá em Jerusalém, no templo onde Jesus ensinava aos judeus e também estavam presentes os líderes religiosos judaicos, sendo que quando Jesus ensinava com toda a sua autoridade, muitos creram que ele era o Messias, que ele era o Cristo, sendo que os líderes de Jerusalém, os sacerdotes, eles tinham enviado os guardas para prender Jesus, mas só que eles não prenderam, porque quando eles viram Jesus falando com aquela autoridade, eles viram isso aí, quem fala assim, fala com todo o poder de que realmente é o Messias. Então eles voltaram para o templo e falaram para os fariseus, né? E os judeus, os líderes, falaram para eles: olha, realmente a gente não trouxe porque o que ele falava tinha autoridade de que é o Messias. E os líderes religiosos ficaram muito chateados porque os guardas não trouxeram Jesus. E eles até diziam entre eles: quer dizer que vocês também se converteram? Quer dizer que vocês também estão crendo nesse Messias, nesse Jesus que se diz Messias? Então aqui, depois dessa discussão, cada um foi para seu lar, sendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E aqui no capítulo 8 a gente vai ver que Jesus retorna pela manhã ao templo. Depois de ter passado a noite lá no Monte das Oliveiras, ele desce e vai novamente ensinar a multidão. Naquela época ainda não tinha terminado a festa de tabernáculos, aquela festa importante do povo judeu. E aqui Jesus vai se encontrar numa situação muito vexatória por parte dos líderes judeus. Eles vão colocar uma mulher, uma mulher que cometeu um adultério e vão tentar armar uma situação que possa prender Jesus. Mas veja o que vai acontecer. Vamos ler aqui os versículos 1 em diante. Jesus, porém, versículo 1, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estavam. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Veja bem, aqui esta mulher que foi colocada para que Jesus pudesse fazer um julgamento, ali na hora que ele estava ensinando as pessoas ali no templo, isso ali foi uma coisa muito estranha. Eles ali, os líderes de Jerusalém, queriam de todas as maneiras ter um argumento para prender Jesus. Então, quando eles colocaram aquela mulher, eles devem ter trazido aquela mulher que foi apanhada em adultério, e deve ter trazido, alguém deve ter dito: vamos levar essa mulher para ver qual é a opinião dela. Então Jesus ensinando ali, quando chegou aquela mulher, os líderes trouxeram ela ali, que tinha sido pega em adultério, e Jesus, ouvindo o que
eles acusavam, diziam: olha, senhor, olha, mestre, essa mulher foi encontrada em adultério. E aí, o que é que você faz com ela? Porque pela lei de Moisés, teria que apedrejá-lo. Olha só a resposta de Jesus. Jesus, a Bíblia aqui diz que ele se inclinou, ou seja, ele se abaixou e ali começou a escrever. Então, ele levantou a cabeça e falou para a multidão e para os líderes que fizeram essa pergunta. Disse: olha, quem de vocês não tiver nenhum pecado, que atirem a primeira pedra. Com isso, ele baixou a cabeça e continuou ali escrevendo no chão. Observamos nessa situação que Jesus tocou na ferida, tocou no pecado deles. Por quê? Porque quando eles trouxeram aquela mulher que estava em adultério para ser julgada por Jesus, Jesus simplesmente viu que ela era a maldade deles. Eles queriam que, se Jesus tivesse respondido que ela teria que ser apedrejada, porque a lei de Moisés dizia se a mulher ou um homem que foi encontrado em adultério, ou seja, uma mulher casada com um homem casado, os dois teriam que ser apedrejados. E no caso aqui, só estava a mulher. E o que foi que Jesus falou para eles? Atira a primeira pedra. E eles saíram de fininho, porque ali a consciência, ali foi tocada a consciência, que eles observaram que eles eram pecadores e que o pequeno pecado de um não vai querer achar que é um pecado menor do que um maior. Então, para aqueles judeus acusadores ali, era fácil acusar a mulher e também acusar Jesus. Mas eles saíram de um fininho. A Bíblia fala aqui que saiu do mais velho até o mais novo, foi saindo devagarinho. Quando Jesus levantou a cabeça, e olhou e perguntou à mulher: cadê os teus acusadores? O que aconteceu? A mulher disse: olha, foram embora. Então, o que acontece aqui? Jesus mostrou para aquela mulher de que, como ele não veio a esse mundo para levar as pessoas à condenação, mas sim para levar à salvação. Então Jesus não tinha pecado, ele pegou o pecado daquela mulher, daquela adúltera, e colocou para ele, já que ele não tem pecado, e ali mesmo ele disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Ou seja, ali houve um arrependimento de pecados por parte daquela mulher, e aquela mulher ali já saiu purificada e salva. Aqui não dá os detalhes dessa conversa porque não há interesse. O interessante aqui é saber que aquela mulher ouviu de Jesus que os pecados dela estavam perdoados, porque Jesus tinha autoridade para perdoar pecados, porque ele era Deus, ele era o enviado de Deus para trazer o mundo ao arrependimento de pecados. Aqui a gente observou na questão dos judeus, eles queriam que Jesus tomasse uma decisão de tentar apedrejar aquela mulher, que o autorizasse a apedrejar. E Jesus, muito na sua sapiência, no seu conhecimento, e sabia o que passava na cabeça deles, simplesmente não a condenou. Porque não era o papel de Jesus vir condenar, ele vinha trazer a salvação àqueles que estavam em pecados. E outra coisa que interessante é que os judeus pensaram nessa situação dele autorizar o apedrejamento. Se Jesus autoriza o apedrejamento daquela mulher, o que acontecia? Eles iriam acusar Jesus de estar cometendo um crime, porque quem tinha autoridade para condenar naquela época era o Império Romano, era a lei romana. Não era os judeus não tinham esse poder. A lei de Moisés falava disso, mas eles não faziam isso aqui porque eles sabiam que teriam que levar ao tribunal de Pilatos. Então a gente viu aqui uma jogada, tá entendendo? Uma maldade estabelecida aqui no coração do homem, tentando fazer com que Jesus fosse preso. Mas não era a hora de Jesus. Deus estava com ele. Então Deus, através de Jesus Cristo aqui, fez com que aquela mulher pudesse ser purificada. Ela não foi encontrada em adultério,
Mas aqui a gente observa outra situação, de que se ela foi pega em adultério, a lei judaica, a lei de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 22 e também lá em Levítico, fala que para que a mulher ou o homem que são encontrados em adultério, eles teriam que serem levados numa praça, ter as testemunhas, teria que ter 2 a 3 testemunhas para que pudesse ser feito ali o julgamento. E aquelas testemunhas, nessa mulher não apareceu. Jesus disse, cadê as pessoas que te acusaram? Cadê esse time? Não tem ninguém. Porque, na verdade, foi uma maldade colocada aqui pelos líderes religiosos, que queria que Jesus condenasse aquela mulher injustamente, porque nem as testemunhas estavam presentes, porque teria que ter a presença de testemunhas. Então aqui, uma maneira de Jesus mostrar para aquela mulher de que ela, assim como muitas pessoas que estão no que a sociedade fala de piores pecados, essas pessoas, quando vão ao arrependimento, quando se arrepende dos seus pecados e confessa ao Senhor Jesus Cristo os seus pecados, naquela intimidade dela com Deus, seus pecados estão perdoados. E Deus vai te perdoar e vai transformar o teu coração. Assim é a nossa vida. Nós que cometemos algum pecado, nós podemos chegar a Jesus, confessar com Ele em secreto, falar com Ele, se arrepender daquilo e pedir para que Ele possa perdoar, e Ele perdoa. Porque Ele veio trazer nós ao arrependimento de pecados e nos dá a salvação. Continuando agora no versículo 12 em diante, Jesus aqui é chamado a luz do mundo. Veja bem, Jesus continua a dizer à multidão, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram-no os fariseus. Tu testificas de ti mesmo? O teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus. Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Julgais vós segundo os padrões humanos, e eu a ninguém julgo. Olha só, Jesus fala para aquela multidão que Ele é a luz do mundo, que a luz sobressai sobre as trevas, de que Ele não é desse mundo, porque Ele veio do céu. Ele é o enviado de Deus que já estava com Deus, veio cumprir a sua missão de levar o povo ao arrependimento e serem salvos através do seu nome, quando ele vai à cruz do Calvário, quando ali ele vence a morte na sua ressurreição e traz a vida eterna para todos aqueles que confessam ele como seu Senhor e Salvador. Aqui os judeus, os líderes religiosos, quando Jesus fala a respeito de que ele é a luz do mundo, eles começam a criticar, quem é que tu és, por que tu diz isso, certo? E Jesus diz, olha, vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo, então eu tenho essa autoridade porque eu vim de Deus, eu fui enviado pelo Pai, ou seja, o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, a unidade. E quando eles falam aqui que Jesus testifica dele mesmo, Jesus diz, não, o meu testemunho é válido, porque 2 pessoas já testificam, e quem é essa segunda pessoa é Deus, o que enviou. Então, ele é testemunho juntamente com o Pai, porque o Pai o enviou para proclamar a redenção, a salvação a todos os cativos. Continuando no versículo 15. Julgais vós segundo os padrões humanos, eu a ninguém julgo. Que Jesus está falando para eles, olha, vocês julgam por aparências, vocês vivem essa lei moral, vocês são os religiosos, os fariseus hipócritas que vivem uma vida em secreto e querem olhar as aparências, querem julgar as pessoas, e vocês muitas das vezes estão fazendo coisas erradas, como se vocês não tivessem pecados. Então, eu não julgo como vocês julgam como humanos.
Eu julgo porque eu tenho autoridade para isso, porque eu vim do Pai, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu vim do alto, não sou desse mundo. E ele continua: se porém na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis nem a meu Pai. Se vós conhecesseis, também conheceríeis meu Pai. Aqui, quando Jesus fala que ele testifica dele mesmo, porque o Pai que o enviou, e que eles que são mortais, que são pessoas que estão cegas, que estão vendo o Messias ao seu lado ali e não querem crer, o Messias está ao lado deles e eles, na sua arrogância, achando que, como fariseu, como os conhecedores das Escrituras, eles estavam cegos, seus corações estavam cheios de pedras. E aqui eles não reconhecem a Jesus. E Jesus: olha, se vocês realmente soubessem quem eu era, certo? Vocês sabiam quem era o Pai. Como é que vocês perguntam onde é que eu vim, quem eu sou? Se eu vim de Deus, vocês não conhecem nem a mim, quanto mais querem conhecer o Pai. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam quem é o meu Pai. Quando eles perguntam a Jesus quem é o Pai deles. Porque naquela época falar em Pai é uma palavra muito sensível. Só mesmo Jesus que utilizou desse termo, porque é a intimidade dele com o Pai. Ele veio do alto, estava com o Pai e o Pai o enviou para que ele pudesse levar o Evangelho a todos. Continuando aqui no versículo 19. Então lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheces nem meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai. Já falei sobre isso. Ele disse essas palavras ensinando na área do templo, no lugar do gasofilácio. Contudo, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Aqui Jesus estava no templo e ele estava próximo ao gasofilácio. Aqui, o gasofilácio era o local onde era colocada as ofertas, né? Aqui ele era em formato, existia mais ou menos 13 gasofilácios, existia 13 formatos de trombeta, era o formato de cada recipiente onde era colocado as ofertas. E aqui ele era próximo ao local onde as mulheres ficavam, certo? Aqui, esse local é onde as mulheres se reuniam, onde ficava o gasofilácio. Então, quando eles perguntam aqui a respeito de Jesus, Jesus simplesmente deu uma aula de que ele era o Messias, de que eles estavam compreendendo tudo errado. Continuando no 21. Uma vez mais disse Jesus: vou retirar-me e vos me buscareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Disseram os judeus: por acaso ele matasse-á a si mesmo? É por isso que diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? Olha só, quando eles indagam Jesus a respeito da quem ele era e também a respeito de que eles não conheciam a ele, não conheciam o Pai, porque não conhecia o próprio Jesus. Ali, quando Jesus identificou-se como Pai, que o Pai estava nele, ali poderia ter acontecido de eles mandarem prender Jesus, porque ele estava no templo. Mas não houve a prisão de Jesus, porque não era chegada a hora, ou seja, a hora iria acontecer lá na frente, quando ele iria pregar sua mensagem salvadora e depois ele iria ser preso, crucificado, sepultado e depois ressuscitado para ser glorificado. Então, aqui
Jesus fala para eles que eles não sabem não sabem o que falam. E Jesus diz: olha, eu vou sair, vou para o lugar que vocês não saberão para onde eu vou. E eles achavam aqui que Jesus, que está dizendo isso, que vai sair e que por onde eu vou, eles não podem ir. Lá os judeus, os líderes religiosos, para eles o suicídio era um mal assim, que quem morresse, quem suicidasse, quem cometesse um suicídio, iria para o inferno. Então eles imaginavam que Jesus estava dizendo que ia para o inferno, achar que ele ia suicidar. Sendo que Jesus está dizendo: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir, porque vocês estão no pecado, vocês não querem crer em mim. Se vocês não creem em mim, vocês vão continuar no pecado, vocês não vão chegar ao arrependimento de pecados. Por isso que eu digo, vocês não podem ir para onde eu vou, porque só vai para onde eu vou quem vai ter a vida eterna, quem vai para onde eu vim, que foi do céu, sou mesmo aquele que crê em mim. Quem crê em Jesus Cristo como seu Salvador, esse terá a vida eterna, não tem outra. E os líderes, Jesus disse: vocês não vão porque vocês continuam em pecado. O pecado está contaminando vocês. Por isso que vocês não vão para onde eu vou. Continuando no versículo 23. Ele, porém, continuou: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, se não credes que eu sou. Morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe: quem és tu? Respondeu Jesus: o que já vos disse desde o princípio. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, digo ao mundo. Eles não entenderam que lhes falava do Pai. Olha só, Jesus falando para os líderes religiosos, eles perguntando quem é Jesus. E Jesus, desde o início do seu ministério, que ele vinha realizando sinais, milagres, o próprio João Batista, que veio testificar de que Jesus era o Messias, veio preparar o terreno para o Cristo chegar. E todas essas maravilhas, as multidões que chegavam aonde Jesus estivesse, e Jesus já tinha mostrado, até através das Escrituras, de que ele era o Cristo, o enviado de Deus. E ele falou: vocês querem saber quem eu sou? Desde o princípio, que vocês já sabem da minha mensagem, que eu fui enviado pelo Pai. E aqui ele continua dizendo: eu sou do alto, eu não sou daqui porque esse mundo não me pertence, esse mundo pertence às trevas, eu sou a luz do mundo. Quem está nas trevas não pode estar na luz. Sou a luz que ilumina, sou a luz que traz o amor, traz a paz, traz a salvação. Quem está nas trevas quer distância da luz. Por quê? Porque o mundo que vive nas trevas, o mundo oferece coisas agradáveis ao ser humano. A carne em si só, ela é imunda, ela procura os seus prazeres. Mas em Jesus Cristo, em espírito e em verdade, porque Jesus, eu sou a verdade. Portanto, meus irmãos, procuremos atrás dessa luz. A luz que é bem fácil de encontrar. É procurar Jesus Cristo, é procurar o arrependimento. Confesse os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo e sereis perdoados. E terá vida eterna com Ele. Então Jesus fala: eu sou a luz, vocês não me conhecem, eu estou no Pai, o Pai está em mim, o Pai me enviou. Continuando no versículo 27. Eles não entenderam que ele lhes falava do Pai. Por isso Jesus disse: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou quem digo ser, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, porque sempre faço o que lhe agrada. Tendo ele dito estas coisas, muitos creram nele. Olha só, Jesus fala que quando levantardes o Filho do Homem, eles vão entender do que Jesus estava falando.
Aqui ele está falando quando ele for glorificado, quando houver a sua crucificação, o seu sepultamento e a sua ressurreição, quando ele ascender aos céus, e eles vão compreender tudo que Jesus está dizendo aqui. Portanto, meus irmãos, Jesus veio a esse mundo, o mundo o odiou, muitas pessoas creram, mas muitas também não quiseram crer por causa da arrogância, por causa das trevas, por causa do amor a esse mundo, que esse mundo não traz alegria, é uma alegria falsa. Como Jesus diz, o mundo jaz do maligno. Vamos orar? Querido Deus, Pai, nós te agradecemos pela tua mensagem, que tu é a luz do mundo, que tu nos ilumina, Pai, de todo o nosso pecado. O Senhor que clareia os nossos pecados e nos perdoa. Portanto, Pai, te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique, ó Pai, e nos dê a vida eterna. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.